estudar? Nós vamos estudar hoje as últimas letras do alfabeto, certo? Nós já chegamos ao final das letras do alfabeto. E hoje nós vamos estudar o Z. Olha o sonzinho do Z. 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 Ele tem um som de abelha. Esse é o som do Z. E a família do Z? Qual é a família do Z? Como eu falo sempre para vocês, todas as consoantes, quando elas se juntam com as 5 vogais, elas vão formar as suas famílias silábicas. E a família do Z não é diferente. Temos o ZA, o ZÉ, o ZI, o ZO e o ZU. Então, as 5 sílabas da família do Z. ZA, ZÉ, ZI, ZO, ZU. E percebemos pelo som do Z que ele tem um zumbido. Ó, a palavra zumbido é com Z. É o Z com o ZU, de zumbido. E na palavrinha zumbido, a gente percebe que ele tem um sonzinho igual ao da abelha. Quando a abelha, um besouro, chega perto da gente, a gente não escuta aquele zumbido. Ele é um som, o som do Z, certo? E na atividade de hoje vocês vão perceber isso, perceber os sons que o Z ele tem e a família do Z, como ela é empregada nas palavras. Então percebemos que o Z, como todas as outras sílabas, elas podem aparecer no início, no meio e no fim das palavras. E devido a isso, a gente vai estudar, perceber o som do Z, reconhecer palavras que tem o Z no início, no meio e no fim da sua escrita, tá certo? Então, por isso, vocês têm que ter bastante atenção a isso. E mais, nós vamos ver hoje também mais 3 letrinhas que tem diferente no nosso alfabeto. Antigamente, muito antigamente, lá no tempo quando a tia começou a estudar, nós estudávamos o alfabeto e no alfabeto não tinha incluso as letras K, W e Y, certo? Que são as letras que a gente hoje vê no nosso alfabeto e não consegue mais pronunciar o nosso alfabeto sem pronunciar ela. Mas antigamente a gente não estudava a letra K, W e Y. Por quê? Porque essas 3 letras são chamadas de estrangeiras, tá? São letras estrangeiras. Por quê? Porque elas só aparecem em nome de países, em nome de pessoas e em palavras estrangeiras, certo? A maioria das palavras que são escritas com essas letras, elas são palavras estrangeiras. E por isso que a gente entende que são letras estrangeiras. Mas por que, tia Dacione, que a letra K, W e Y estão no alfabeto brasileiro? Porque nós brasileiros passamos também a utilizar essas letras nos nomes de pessoas, como eu falei, e no nome de lugares. Também existem algumas palavras, né? Algumas palavras do nosso dia a dia, como kiwi, que é escrito com letra estrangeira, mas a gente sabe que essa palavra não é uma palavra brasileira, mas ela foi introduzida no nosso dicionário e por isso nós estudamos também essas palavras. Então vocês vão realizar hoje a atividade da família do Z, estudando a família do Z, conhecendo, relembrando a família do Z e também vendo as letras estrangeiras K, W e Y. Elas não têm família, nós não vamos estudar a família dessas letras. Palavras no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, palavras do nosso vocabulário português que são escritas com elas. Então elas são palavras estrangeiras e elas podem variar muito, até mesmo o seu som, né? Como na palavra kiwi, a gente sabe que ela é escrita com K, mas ela tem um som de Q, certo? Então, e outras
palavras que vocês vão vendo no decorrer da atividade, tá certo? Beijo no coração de cada um de vocês.